Salve, salve turma, professor Paulo Henrique, passando aqui mais uma vez, para trazer aqui a nossa aula no que diz respeito à relação de receptores mTOR e whey protein. Já falar um pouquinho sobre a interação e trazer mais alguns detalhes para vocês. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a interação entre receptores mTOR, que tem como significado alvo mecanístico ou alvo molecular de rampamicina, e a proteína do soro do leite, a whey protein, representam um dos fundamentos mais importantes para hipertrofia muscular e recuperação após exercício. Beleza? O que significa o que são receptores mTOR? Os receptores mTOR, eles são uma proteína quinase que funciona como regulador central do metabolismo celular, crescimento e proliferação. Eles podem ser divididos em mTORC1 e mTORC2. mTORC1 são receptores sensíveis a aminoácidos e responsáveis pela síntese proteica. Já os receptores mTORC2, eles regulam o citoesqueleto e a sobrevivência celular. Estes receptores atuam como um sensor nutricional, que detecta a disponibilidade de aminoácidos, energia e fatores de crescimento sinalizados para a célula iniciar ou até inibir a síntese de proteína. No que diz respeito à composição e às propriedades da whey protein, a whey protein ela vai ser derivada do soro do leite, isso muita gente já sabe, você vai ver isso, muita gente comentando em vários vídeos no YouTube, e um subproduto da fabricação de queijo ou leite e representa cerca de 20% das proteínas totais do leite. Frações proteicas. Dentro da whey a gente pode ter uma quantidade ali aproximada de 50 a 55% de beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, imunoglobulinas, albumina sérica bovina, lactoferrina, entre outros. Tipos de whey, a gente tem hoje a concentrada, a isolada e a hidrolisada. A gente já tem há muito tempo, a concentrada, mais conhecida como WPC, apresenta aí cerca de 70 a 80% de proteína. A isolada, acima de 90% de proteína. A hidrolisada, que é conhecida como WPH, que ela tem uma característica de ser manipulada ou processada a nível de pré-digerida, beleza? Já o perfil de aminoácidos dentro da whey, a gente tem ali algumas composições onde a maioria é rica em BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, onde você vai ter leucina, isoleucina e valina. Alto teor de leucina, principalmente porque é um ativador de receptores mTOR. Aminoácidos essenciais completos e digestão e absorção rápida, beleza? Os mecanismos de ativação do mTOR através da whey. Primeiro, se tem o que? A ingestão de whey, a proteína, ela vai ser digerida de forma rápida pelo trato gastrointestinal, liberando os aminoácidos na corrente sanguínea em cerca de 20 a 30 minutos. A absorção é especialmente de leucina, que vai entrar na célula muscular através de transportadores específicos, como o SNAT2 e o LAT1 ou LAT1. Beleza, galerinha? Depois dessa absorção, a gente tem o que a gente chama de sinalização intracelular. A leucina ativa as proteínas RAG e Heb, que sinalizam para o complexo MTCO1. Com consequência, tem-se o que? Uma cascata de sinalização. O MTCO1 vai ativar S6K1 e 4-EBP1, proteínas que têm a característica de regular a tradução do RNA mensageiro e a síntese proteica. Então, o que você precisa entender? O mecanismo de ativação de mTOR através do whey, primeiro você vai ter a ingesta de whey, consequentemente vem a absorção dos aminoácidos, principalmente pela ativação muscular através de transportadores, que é o SNAT, SNAT2 ou SNAT-T2 e o LAT1 ou LAT1. Após essa absorção, tem isso que a gente chama de sinalização intracelular. A leucina vai ativar as proteínas RAG e Heb,
que sinalizam ali para o complexo MT ou mTOR C1. A partir dessa sinalização intracelular tem o que a gente chama de cascata de sinalização e vai ativar as proteínas 6CK1 e 4-BPI, que são proteínas que regulam a tradução do RNA mensageiro e a síntese de proteína. A leucina é o aminoácido mais potente na ativação de receptores mTOR, com concentração mínima necessária estimada em 2 a 3 gramas para iniciar a sinalização. A whey protein contém aproximadamente 10 a 12% de leucina, fazendo dela uma fonte excepcional para ativação desta via. Beleza, galerinha? Aqui a nível de estudos científicos, né, só para nível de curiosidade, 40%, né, trazem para a gente ali o aumento, né, o estudo de Just, vou colocar aqui como para vocês, mostrou um aumento de aproximadamente 40% de síntese de proteína muscular pós-exercício com suplementação de whey. Já em outro estudo, por Tang e colaboradores, a gente tem ali que aproximadamente 33% apresentaram-se ativação de mTOR comparada à caseína e à proteína. E aqui a nível de técnicas em estudo, né, geralmente eles fazem análise da biópsia muscular para análise de fosforilação de mTOR, isótopos marcados para medir a síntese proteica, Western blot para quantificar a ativação de vias e imunofluorescência para a localização de receptores mTOR. Beleza? Estudos em humanos demonstram que a ativação máxima de mTOR ocorre aproximadamente em 1 a 2 horas após a ingestão de whey protein, com pico de síntese proteica muscular entre 2 a 3 horas pós-consumo, galerinha. Aplicações práticas, e aqui vocês vão ter ali, obviamente, vários artigos que falam da utilização pré-treino, pós-treino, entre refeições ou até antes de dormir. Isso aqui é mais para trazer ali uma ideia para vocês a nível de pré-treino. Vários artigos, vários profissionais da saúde, nutricionistas indicam ali, né, se utilizar ela no pré-treino. Então, 20 a 25 gramas em 30 a 60 minutos antes do exercício. Como base, vai minimizar o catabolismo durante o treino e fornece o quê? Aminoácidos disponíveis imediatamente após o exercício. Já no pós-treino, de 25 a 40, no máximo 30 minutos após, coincide com o aumento da sensibilidade à insulina e aproveita a janela anabólica, né, de maior ativação de receptores mTOR. Muitos autores dizem que no pós-treino, para você ter uma absorção melhor, se faz necessário a associação sinérgica com o carboidrato, né, um carboidrato, uma pouca quantidade de carboidrato ali, para você estimular a maior absorção do whey após o treino. Entre as refeições, você tem ali de 20 a 25 gramas de whey para manter os níveis séricos elevados de aminoácidos, né? Previne o período prolongado no catabolismo, mantém a ativação pulsátil de mTOR ao longo do dia. E antes de dormir, combinação ali de 20 gramas de whey mais caseína, né? Principalmente para a ativação imediata de mTOR, e caseína para liberação lenta durante o sono. Mas, professor, é para usar tudo isso no dia? Gente, obviamente que não, né? Isso vai depender ali do teu direcionamento junto com a equipe de nutrição clínica, nutrição esportiva, né? A gente que está migrando cada vez mais a turma da farmácia para farmácia esportiva, isso a gente tem que tabelar, fazer um protocolo farmacoterapêutico, até porque a gente não pode sobrecarregar o sistema renal do nosso paciente. Então, isso aqui é um direcionamento do que pode ser trabalhado, beleza? Efeito de ativação em hipertrofia. Aquilo que a gente já comentou, resposta aguda e também a gente tem uma resposta crônica, que é a semana. Na resposta aguda, você tem um aumento de síntese proteica que vai em torno de 50% a 100%, dependendo do equilíbrio endógeno do paciente também.
fosforilação das proteínas C6K1 e 4-EBP1, aumento de biogênese ribossomal e redução da degradação proteica via ubiquitina. Já na resposta crônica, a nível de semanas, hipertrofia das fibras musculares, aumento da área de secção transversa, melhora na recuperação entre sessões e o aumento de força e desempenho. Quais as limitações encontradas na via de receptores mTOR, né? A ativação crônica e excessiva de mTOR pode ter efeitos negativos. E quando eu digo crônica, gente, é a longo prazo, mas muito prazo mesmo, assim, há muito tempo, muito estímulo. Redução de autofagia e reciclagem celular, possível resistência anabólica a longo prazo e estresse no retículo endoplasmático, tá? Então, por isso que se faz necessário aí sempre o acompanhamento no que diz respeito à utilização de suplementos nutricionais. Então, a combinação de treinamento resistido e suplementação com whey cria um efeito cinético da ativação de mTOR superior à soma dos efeitos isolados em cada intervenção. Então, o que a gente traz aqui? Que o receptor mTOR, gente, ele vai ser realmente ativado quando você tem um fator exógeno extremamente importante, que no caso seria aí a musculação, o treino, né, qualquer tipo de esporte onde você vai estar utilizando o suplemento whey. Então você precisa ter esse fator externo para poder estimular. Mas, professor, eu posso tomar esse produto sem estar treinando? Gente, não é recomendado, né? Diferente da creatina, que já tem estudos que comprovam que você pode utilizar ela até mesmo não treinando, né, que ela tem vários pontos positivos ali a nível endógeno. A whey já é um pouco diferente, né? Não que a gente não possa utilizar. Porém, se eu quero ter estímulo, maior estímulo, eu tenho que fazer uma atividade física, né? Até para o seu metabolismo realmente trabalhar o ciclo do que absorve e do que vai ser eliminado para o meio externo. Senão vai tender ao acúmulo e isso pode se tornar tóxico a longo prazo. Aqui a nível de conclusões e recomendações, trago aqui para vocês recomendações práticas: consumo diário de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, distribuição de 4 a 6 doses de 20 a 40 gramas ao longo do dia, dependendo de condições clínicas, e aqui se faz necessário uma anamnese extremamente específica para cada paciente. Combinar o whey com carboidratos pós-treino, pois pode potencializar ali a insulina, né, facilitando também ali a questão de absorção de moléculas de whey a nível endógeno. Utilizar WPI e WPH para digestão mais rápida. E em populações específicas, atletas, geralmente doses ali que vai até 2,5 gramas por quilo, então em períodos de alta demanda, mas tem situações excepcionais que esse valor é aumentado, obviamente, sempre trabalhando ali com um profissional, né, vinculado, né, um educador físico, um nutricionista, um ortomolecular, um médico e assim sucessivamente. Idosos, benefício aumentado devido à resistência anabólica, recuperação de lesões, suporte à regeneração tecidual, emagrecimento, preservação da massa durante o déficit calórico. Beleza, gente? A compreensão da relação entre os receptores mTOR e whey protein permite otimizar estratégias nutricionais e de treinamento para maximizar a hipertrofia muscular e recuperação, bem como evidências científicas atual apoiam fortemente o uso estratégico de whey protein para ativar a via mTOR e promover adaptações musculares positivas. Lembrando que a utilização de suplementos nutricionais hoje, ela não é só para questão estética ou só para quem pratica atividade física. A gente tem cada vez mais evidência científica trazendo a utilização de whey protein ou até outros suplementos nutricionais a nível clínico, né, dentro da oncologia e dentro de outros setores da saúde. Beleza, gente? Gostou dessa aula? Então manda o like, se inscreve e até o próximo vídeo, gente. Forte abraço do professor PH e até a próxima. Valeu!